A paz do Senhor, meus irmãos, pastor Jerônimo Faia, passando aqui para deixar uma mensagem da palavra de Deus para vocês, reino de sacerdotes. Um prazer enorme poder servir vocês. Em Atos capítulo 10, do versículo 1 ao 4, a palavra de Deus diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar, conhecido como Italiano. Esse homem, ele era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres que buscava a Deus continuamente, todos os dias. O versículo 3 diz assim: certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão de forma clara. Viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, chamou pelo nome: Cornélio. E, estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: o que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à minha presença. Bom, nós vemos aqui que Cornélio, ele era um homem piedoso. E o que significa piedade, pastor? Piedade significa devoção. Aquele que ama as coisas de Deus, aquele que ama os mandamentos do Senhor, aquele que ama a palavra de Deus. E a principal característica daquele que ama a palavra de Deus, alguém que é piedoso, é exatamente ter compaixão pelo sofrimento dos outros, o sofrimento alheio. E era essa a característica de Cornélio. Ele era um homem generoso, que ajudava financeiramente os pobres e buscava Deus todos os dias, continuamente. Precisamos de homens como Cornélio nesses dias, no nosso igreja, no nosso ministério, no nosso mundo. Pessoas que se colocam no lugar do outro, que busca sentir o que o outro sente. Essa geração, ela chama isso de empatia. O que significa empatia? Empatia é a capacidade psicológica para sentir o que sentiria o outro, a outra pessoa, como se estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em ter compreensão, compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que o outro sente, né? O outro indivíduo. Então, isso é empatia. E nós podemos classificar pelo menos 3 tipos de empatia: a cognitiva, a emocional e a compassiva. A falta de empatia, na verdade, a falta dessa empatia, de se pôr no lugar de outra pessoa, tem gerado não tem gerado algo muito importante, que é a reciprocidade ou mutualidade. E é extremamente importante estabelecer mutualidade para conservar o relacionamento. Tiago, capítulo 4, versículo 8, a palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus e Ele acolherá vós outros, né? A todos, em outras traduções, ou em outras traduções fala: achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, né? Ou aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Então, na verdade, a atitude de se aproximar de Deus, né, resulta ao acolhimento, resulta à reciprocidade de Deus, à mutualidade de Deus. Então, não é apenas Deus se aproximando de nós, mas é os cuidados de Deus. Acolher fala justamente dos cuidados, dos afetos, dos sentimentos de Deus para conosco, o amor dele. Então, se nós nos aproximarmos de Deus, Ele se aproximará de nós com todo o teu amor, com todo o seu zelo e cuidado por nós. Deus é recíproco. E se Deus é recíproco, nós precisamos entender esse princípio. Foi Ele que nos amou primeiro para que depois nós o amemos. Se nós entendemos
que a mutualidade, a reciprocidade é algo fundamental para o relacionamento, nós vamos romper as barreiras, nós vamos chegar em lugares a qual a nossa geração passada não chegou. Ou seja, você não vai se importar com você. Você não está preocupado com você. O apóstolo Paulo, ele dizia, nada para mim mais é importante que, a não ser que eu faça aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. Na verdade, ele estava dizendo que é importante para mim é fazer a vontade de Deus. Na verdade, nós devemos, como cristão, manifestar esse sentimento, né? O sentimento de Cristo, que ainda que era Deus, se esvaziou, deixou a sua glória para ser homem como eu, você, para servir pessoas. É esse sentimento que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Coríntios, né? E Cornélio era um homem desse, um homem piedoso. Ele não somente procurava agradar a Deus, ele procurava se preocupar com aquilo que era importante para Deus. E o que é importante para Deus? Vidas, pessoas. Vale mais uma vida para Deus do que o mundo inteiro. Então, se nós compreendermos isso, né, que o que é importante para Deus deve ser a nossa meta, nós vamos servir pessoas com empatia, nós vamos nos colocar no lugar dos nossos irmãos. Cornélio, ele ajudava os pobres nas suas necessidades. E o anjo disse para ele, olha, tuas orações e esmola aos necessitados subiram como uma oferta memorial à presença de Deus. Vamos estabelecer aqui algo importante. Nós sabemos que esmola é uma oferta, né? Nós sabemos que esmola é uma oferta, mas quando que a nossa oração ela passa a ser uma oferta? Quando expressamos empatia, quando nos colocamos no lugar do outro, quando as nossas orações deixam de ser pedição, pede para Deus coisas, quando nós deixamos de pedir as coisas para Deus e passar a ser um intercessor, a nossa oração vai subir como oferta diante de Deus. A minha pergunta para você é, aonde estão os homens piedosos? Aonde estão os homens que vai servir as pessoas, que vai tocar na vida das pessoas? Versículo 2, o capítulo ao qual nós lemos, a palavra de Deus fala que este homem, Cornélio, ele era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua casa, toda a sua família. Não era apenas Cornélio, era toda a sua casa. O lugar que Deus vai derramar o teu espírito e a sua graça é exatamente sobre a casa piedosa. Uma casa que serve o reino de Deus, uma casa que serve os propósitos de Deus. No capítulo 10 de Atos, nós vemos o relato do Espírito Santo descendo sobre a casa de Cornélio e todos sendo ali cheios do Espírito Santo. Um vento viamente impetuoso entrou na casa de Cornélio, semelhante àquilo que nós vemos em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste. E aí no versículo 47 do capítulo 10 de Atos, o apóstolo Pedro, ele fala, nós, como judeus, ele está falando deles, nós, como judeus, recebemos o Espírito de Deus. E eles, como gentios, receberam do mesmo Espírito, ou seja, não tem mais diferença entre pessoas, não existe distinção entre homem e mulher, pobre e rico, branco e negro, não. Existe uma casa de piedade, homens e mulheres servindo o propósito de Deus. E Deus ele só pode confiar o seu poder a alguém, a uma casa que não negocia aquilo que ele recebeu. E para a gente finalizar aqui, Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8 diz assim, à medida que seguides, pregai esta mensagem, o reino dos céus está ao vosso alcance, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios, graciosamente recebeste, graciosamente dei. Ou seja, de graça recebeste,
de graças dá. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.